Antes de você começar a fazer o seu roteiro, é muito importante que você entenda muito bem a persona daquele infoprodutor, o assunto que ele fala. Então, se você quer oferecer um serviço a um infoprodutor que hoje você ainda não presta nenhum serviço a ele, entenda muito bem qual é o mercado que ele atua, qual é o assunto que ele fala, qual é o tipo de persona que ele fala, para que você consiga desenvolver bons roteiros, tá bom? E aí, o que você precisa saber da persona para que você consiga desenvolver bons roteiros? É legal que você saiba quais são as dores da persona, os desejos, as objeções, as crenças, os medos. Por que disso? Porque quando você vai criar um roteiro do zero, muitas vezes o infoprodutor você vai ajudar ele a fazer do zero aquele roteiro daquela aula ou daquela apresentação. Ou muitas vezes você vai sugerir temas para lives de YouTube, por exemplo, ou para vídeos gravados. Então, quando você conhece bem a persona, você consegue desenvolver melhor, você consegue ter ideias de temas para que você consiga desenvolver melhor os roteiros. E que tipos de conteúdo precisam de um roteiro? Então, a gente tem aulas, essas aulas, para que serve, né? Um roteiro de uma aula ou uma aula gravada, que seja, ela traz muita autoridade para o infoprodutor. Então, uma aula bem estruturada, uma aula bem roteirizada, ela traz autoridade para o infoprodutor. E essa aula ela pode ser somente com o infoprodutor, pode ser gravada, pode ser uma aula ao vivo, no YouTube. Então, a gente faz a estrutura dessa aula. Essa é uma das atividades. O que mais? Que tipo de conteúdo? Pode ser uma tira-dúvidas, ou uma aula tira-dúvidas, ou uma live tira-dúvidas. Para que o infoprodutor precisa desse tipo de conteúdo roteirizado? Porque através desse conteúdo é que você cria relacionamento com as pessoas, seja com os seguidores, sejam com os alunos. Então, quando a gente convida as pessoas para uma live tira dúvidas, o infoprodutor, ele se relaciona muito mais. Ele escuta as pessoas se sentem escutadas, respondidas, atendidas. Isso aproxima muito. E para o infoprodutor, isso é maravilhoso. Como é que você pode fazer? Você pode fazer por um formulário prévio ou por dúvidas ao vivo. Então, vamos imaginar as aulas de sexta-feira do YouTube da Marketex. A gente tem um envio de um formulário prévio, aonde os nossos alunos colocam as principais dúvidas sobre aquele tema, e aí a gente traz o conteúdo e no final a gente tira as dúvidas. Mas pode existir também um tira dúvidas ao vivo. Em que momento? Por exemplo, no lançamento. A gente tem um lançamento aonde o infoprodutor pode abrir uma live para tirar dúvidas dos possíveis futuros alunos. Ah, Cíntia, mas isso precisa de um roteiro? Sim, porque quando a gente tem um roteiro desse tipo de conteúdo, de material, você tem um começo, meio e fim. Não fica nada solto. Então, o infoprodutor se sente muito mais confiante, as pessoas recebem algo de muito maior qualidade, então todo mundo sai ganhando, tá? Um outro tipo de conteúdo são entrevistas. Para que a entrevista é boa para o infoprodutor? Porque ela aumenta a autoridade, ela traz muitas vezes prova de transformação daquilo que ele vende. Essas entrevistas pode acontecer com clientes, pode acontecer com alunos. Quando a gente roteiriza uma live, por exemplo, uma aula gravada de entrevista com um aluno, se ela não for roteirizada, muitas vezes a gente não consegue aproveitar nada de conteúdo dessa live ou desse encontro, dessa entrevista. Mas quando a gente tem um roteiro, seguindo todo o passo a passo, a gente consegue tirar muito conteúdo para o infoprodutor através desses roteiros. A gente coloca as perguntas certas, a gente consegue tirar o maior
informação, tudo aquilo que a gente precisa que aquela pessoa fale, com começo, meio e fim, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui? Aqui as entrevistas também podem ser presenciais ou gravadas, né? Ou online também. Mão na massa. Conteúdo mão na massa. Por que precisa roteirizar um conteúdo mão na massa? E por que o infoprodutor precisa desse tipo de conteúdo? Porque o conteúdo mão na massa, ele traz autoridade, ele gera relacionamento e ele tem um gatilho muito forte da reciprocidade. Porque quando você tem um conteúdo mão na massa, você entrega algo genuinamente, de forma gratuita, para aquelas pessoas. Se ele for roteirizado, isso pode gerar muita reciprocidade. E quando o infoprodutor for vender alguma coisa, com certeza as pessoas vão estar muito mais gratas, elas já vão confiar, elas já vão entender que aquela pessoa sabe o que ela fala, já vai estar muito mais próximo dessa pessoa. Então, o conteúdo mão na massa para o infoprodutor, ele é muito importante. E quando ele é roteirizado, ele fica infinitamente melhor. Porque uma pessoa que só ensina sem nenhum objetivo daquele conteúdo, muitas vezes ele perde oportunidade. Então, a gente tem um roteiro pensado para esse tipo de conteúdo. Faz muita diferença para o infoprodutor. E um outro aqui que a gente tem também são as collabs. Então, o que é a collab? A collab é quando um infoprodutor conversa, eles fazem uma live, uma gravação com outro infoprodutor ou um influenciador. Para quê? Para aumentar a audiência, para trazer novos seguidores. E por que isso é importante ser roteirizado? Pelo mesmo motivo de todos os outros conteúdos. Porque quando a gente roteiriza, a gente amarra todas as pontas, a gente alinha o que a gente vai falar, a pessoa fica muito mais confiante, passa mais autoridade. As pessoas que estão assistindo lá do outro infoprodutor ou do influenciador se identificam e começam a seguir, muitas vezes podem virar aluno. E aí, vocês entendem o porquê que é tão importante conhecer a persona antes de você pensar em qualquer tipo de conteúdo? Até mesmo numa collab, se você conhece bem a persona do infoprodutor que você está trabalhando, você vai saber exatamente qual é a collab que vai ser importante para ele, quais são os seguidores que ele precisa aumentar, que tipo de seguidor. Imagina que eu tenho uma infoprodutora que fala sobre adestramento de cães. E aí, de repente, eu consigo uma collab para ela para falar de decoração de bolo. Vocês entendem que um seguidor não vai agregar para o outro. Então, a collab é interessante quando a gente tem, por exemplo, assuntos complementares. Então, vamos imaginar que a gente tem alguém falando sobre ganhar renda trabalhando em casa e transição de carreira, e a gente vai linkar essa pessoa com a Ana, que mostra como é que a pessoa ganha dinheiro trabalhando em casa, como é que ela faz a transição de carreira com o digital. Então, vocês entendem que o público de uma pessoa tem a ver com o outro. E eu só sei disso quando eu conheço muito bem o público dessa pessoa aqui que eu vou atender e pesquiso o público da outra pessoa que está sendo convidada ou que convidou, tá? A diferença aqui dos roteiros da collab é quando o infoprodutor ele é convidado por outro infoprodutor ou por um influenciador, ou quando ele convida uma pessoa. É interessante, todas as vezes que vai existir uma collab, o infoprodutor se preparar para que, quando ele seja convidado, ele atenda aquele tema para que ele foi convidado, e também fale para que gere interesse naqueles seguidores lá sobre o seu tema. E quando ele convida, é importante que ele tenha um roteiro de anfitrião para que os seguidores dele entendam a importância daquela outra pessoa dentro do processo dela, tá? Um outro ponto importante aqui, gente, é que com os roteiros, o infoprodutor ganha tempo. Tempo de pesquisa, tempo de preparação e tempo para produção de conteúdo. Porque quando a gente roteiriza,
qualquer que seja a utilização dos roteiros, a pessoa faz uma apresentação roteirizada, ela pode usar essa gravação, a gravação de um evento ao vivo, para produzir conteúdo, que é o que o infoprodutor mais faz. O que o infoprodutor mais precisa fazer para que ele consiga vender cada vez mais é produzir conteúdo. Então, quando a gente consegue aproveitar cada oportunidade para gerar conteúdo, para que ele distribua e mostre e leve a mensagem dele para o maior número de pessoas de formas diferentes, melhor. Então, isso aqui são alguns tipos de conteúdo. E aí, a gente falando de tipos de apresentação, a gente tem apresentações ao vivo, que pode ser pelo YouTube, Instagram, aqui pelo StreamYard. A gente tem apresentações gravadas. A gente tem apresentações que é somente com o infoprodutor. A gente tem apresentações com slide, com mapa mental, com flipchart ou com uma lousa. Então, teve alguns lançamentos passados que a Ana usou um flipchart, né? Aquele blocão onde ela escreveu, onde ela anotou e ela estava de pé e aquilo estava sendo filmado. Aquilo também foi roteirizado. Ela, apesar de não estar passando um slide, ela sabia qual era o próximo passo de cada coisa que ela ia escrever, de cada coisa que ela ia apresentar, de cada tema que ela ia ensinar. Então, aqui são alguns tipos, tá, de apresentação. E aqui, antes de você fazer um roteiro, entenda qual é o motivo desse roteiro. Por que você vai fazer? É para uma live? Já tem um tema pré-estabelecido? Se já tem um tema pré-estabelecido, busque mais detalhes. O infoprodutor foi convidado por um outro influenciador para falar do tema X. Tá, mas quem são as pessoas que vão estar lá? O que a gente vai abordar desse tema? Vai ser algo prático? Vai ser algo mão na massa? Vai ser algo informativo? O que a gente precisa destacar nessa apresentação? Antes de você começar a criação do roteiro, é importante você saber disso. Cíntia, não existe um tema pré-estabelecido. Entenda a necessidade e o objetivo dessa apresentação. A gente precisa fazer um roteiro para lives de YouTube. E são lives de conteúdo contínuo. Isso é informação suficiente? Não. Eu preciso saber se essa live é para gerar autoridade, é para gerar engajamento, é para gerar aproximação. E aí eu já tenho aqui, cada tipo de conteúdo não tem um motivo, um vai gerar autoridade, outro vai para relacionamento, outro é para prova. Então, para que eu crie um tema e um motivo para um roteiro novo, por exemplo, para uma gravação de YouTube, é importante que eu entenda qual é o objetivo desses roteiros. Cíntia, eu quero esses roteiros para que a gente possa aumentar o número de seguidores. Ótimo, então eu vou pensar em roteiro de autoridade, eu vou pensar em roteiro de relacionamento, eu vou pensar em collabs para que a gente possa... eu vou trazer prova também para que as pessoas que cheguem ali naquele canal do YouTube entendam aquele conteúdo e tenham interesse em ficar lá, tenham interesse em seguir o canal. Entenda a necessidade e o objetivo daquele conteúdo que você vai produzir para que ele seja apresentado, tá? O motivo é um lançamento ou é um evento? Vai ter alguma entrega? E aí, o que é entrega? Vai ter alguma coisa mão na massa? Vai ter algum material? Vai ter algum checklist? Vai ter algum link ou algum QR Code que vai precisar entrar nesse roteiro para que a gente consiga entender em que momento ele vai entrar? Isso também é muito importante que vocês anotem. Isso aqui, façam um checklist disso aqui, de tudo que você precisa, para que a gente consiga fazer algo melhor possível, tá? Então, entenda qual é o motivo do roteiro. Então, isso aqui é o que você precisa saber antes de iniciar os seus roteiros para qualquer infoprodutor. Persona, qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de apresentação, qual é o motivo desse roteiro, para que você consiga estruturar ali na sua cabeça como vai ser essa construção desse roteiro, tá bom?